Sejam bem-vindos a mais um episódio do TimeCast e hoje eu tô com uma convidada muito especial que pra mim, assim, é uma honra ter ela aqui, ainda mais no início desse podcast. É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, é uma artista incrível, uma escritora incrível, uma pessoa super sábia que dá conselhos maravilhosos pra mim, que já me ajudou muito nessa minha trajetória até aqui. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu tô dividindo ela com vocês aqui pra vocês conhecer um pouquinho da história dela e também ouvir coisas maravilhosas que ela tem pra dizer pra gente e ajudar você que tá em casa e também a conhecer essa pessoa incrível que é a Dani, maravilhosa escritora. Você queria falar o Floresani, esqueceu, Eu ia falar, né? não, eu ia falar Dani Floresani, mas é que é a minha Dani, gente. Então eu falei Dani Floresani. Eu sei que eu sempre faço uma batidinha, eu falei, será que eu vou fazer a batidinha com a Dani? Dani, como você tá, meu amor? Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo no podcast. E por mais que eu fale de você super, né, o que eu te conheço, mas é sempre bom você falar quem é você no início. E eu queria iniciar esse podcast perguntando quem que é a Dani Floresani, quem é você? Depois de toda uma trajetória, quem você diria como você se descreveria? Depois de ter escrito 2 livros indo pro 3º, gente. Quem é Dani? Ó, primeiro, que delícia estar aqui com você, que bom te ver. Obrigada eu pelo tô convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Uhum. Porque ela me abandonou, gente. Agora ela não mora mais em São Paulo e eu fico aqui só curtindo as coisas dela de longe. Mas agora é um prazer estar aqui com você e ter você aqui comigo. Jamais. Não tem como te abandonar. Meus amigos estão sempre comigo. Nós começar contando, falando quem eu acho que eu sou, né? Porque uma coisa é a gente ouvir da boca das pessoas a percepção sobre nós mesmos e outra é como descrever, né? Eu me vejo como uma grande buscadora, desde muito nova. E hoje eu entendo essa trajetória de cursos universitários, autoconhecimento, viagens, né, buscando outras culturas, aprendendo sobre outras manifestações de fé. Eu hoje entendo os meus livros como parte de tudo isso. São fragmentos materializados de tantas experiências que eu busquei ter e acredito que seja isso. O que mais falar sobre mim? Ela tá sendo modesta, gente, porque ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, é uma pessoa sensacional, muito sábia, uma das pessoas mais sábias que eu já conheci, Dani. É você, de verdade. Por que você diz isso? Porque eu, conhecendo, assim, a gente vai contar um pouquinho da tua história aqui, mas eu que já conheço um pouco dela, você sempre traz uma serenidade para as coisas, sabe? Uma segurança. Que talvez, quando eu converso com você, falo sobre um assunto X, você sempre me traz você normaliza a situação e fala, cara, só depende de você. E daí eu sempre levo um choque, assim. Eu sempre vou pra casa assim, meu Deus do céu. Só depende de mim mesmo. E você ensina muito isso, sabe? Com a sua vida, com as suas ações, com as suas atitudes. Você leva a vida muito... A vida e tudo que você faz, você leva com muita dedicação. E eu acho isso incrível. Eu admiro muito você por isso. Sério, de verdade. É a forma como você se dedica a você mesma. Porque hoje... até a gente pode falar um pouco disso depois, mas eu acho que hoje as pessoas têm muita dificuldade de olhar pra si. E você faz isso com maestria, assim. E eu não sei se foi, se em algum momento você encontrou isso, se foi a arte que fez isso com você. Como é que a arte te encontrou nesse meio do caminho? Porque a escrita, a atuação, a Dani também é uma super atriz que eu amo, que a gente teve o prazer de se conhecer na atuação, mas a Dani não ela é muito mais do que isso, então é um pacote completo mesmo, é uma artista completa. E como que você
como foi esse encontro com você mesma e a arte e a escrita e, enfim, tudo? Eu dou crédito, né, à espiritualidade. Sim. Eu sempre tive essa busca, como eu disse, desde muito novinha, na minha infância, através da arte, das brincadeiras, das apresentações de teatro, da escrita. A minha mãe foi uma mulher muito sábia, me passou muito conhecimento. Historiadora, ah, tinha muita sabedoria de vida e muito conhecimento, só que de uma maneira histórica, diferente do meu tipo de conhecimento. Mas é claro, todo conhecimento agrega, né? Nunca é demais. Mas foi justo perante a doença dela, que foi uma doença incurável, que se chama ELA, que eu digo que a espiritualidade me encontrou. Eu tive uma experiência espiritual no hospital, tive a minha primeira crise de enxaqueca, eu não sabia o que era, assim, o quanto poderia doer, né? Sabia o que era, mas o nível da dor não, era desconhecido para mim. Eu fui parar no hospital porque eu nem tinha medicação para aquele nível, a intensidade de dor na minha casa. E no hospital eu tive uma experiência espiritual. E eu já tinha essa busca sobre a fé, sobre Deus. Sempre fui estimulada, não na minha família, mas pela pessoa que me criou também, né? Que eu falo minha segunda mãe. E uma curiosidade minha mesmo. E eu acabei mergulhando na espiritualidade quando eu soube da doença da minha mãe, porque foi, assim, devastador para mim. Sim. Eu, assim, me vi completamente sozinha no mundo e eu senti um desespero, aquele desespero que quando eu olho criança tendo, principalmente criança muito novinha, que Sim. parece que o mundo vai acabar, a pessoa, ela vai morrer se que ela não consegue lidar com tanta emoção naquele momento, aquele desespero infantil mesmo. Aquilo foi muito marcante para mim. Perante a possibilidade da perda. A perda estava ali, ia acontecer. Não tinha como, né? Você pode alimentar a esperança, é sempre saudável, mas não num nível que te coloque numa ilusão e você não lida com a realidade. Então eu tive que lidar com essa realidade. E nessa busca desse acolhimento de Deus, das minhas emoções, do meu coração, que foi tão profundo, que a minha mãe ainda tem esse significado para mim, mas com o tempo a elaboração foi sendo diferente, eu reencontrei a arte. Né? Eu entendi o quanto a vida é finita, curta. Eu olhava para ela e falava, não acredito, eu posso sair e voltar. E ela não tá mais aqui. Era muito real. A gente sabe que a única certeza da vida é a morte, mas ninguém, se falar, lida com isso de uma maneira real e concreta o tempo todo. Não, ninguém faz isso. Eu, pelo menos, não vejo. Porque Se a gente existe, sabe, mas na prática é pode diferente, né? pode ser que exista. É muito, muito errado dizer, ninguém faz Generalizar. isso. Mas, no meu mundo, o que eu vejo, com as pessoas que eu convivo, com a cultura que eu observo, essa vivência com essa consciência o tempo todo, eu não vejo muito. Não vejo, né? E a arte começou a falar tão alto porque não fazia sentido viver uma vida finita sendo limitada. Sim. Eu queria e sempre quis expandir o meu tempo, a minha consciência e aproveitar ao máximo o tempo que eu estou aqui. Porque ele vai terminar. Isso a gente sabe. Mas o que eu comecei a ver minha vida assim, o que eu faço diante do tempo daqui, que eu nasci, e aqui, que eu não sei quando vai acontecer. Então, é muito difícil eu passar um dia sem
ter vivido algo, sem ter observado a natureza, sem ter sentido a vida dentro de mim, sem ter feito uma meditação, uma caminhada ou um tempo de qualidade com um amigo. O estado de presença começou a fazer parte da minha vida e a arte pertence a tudo isso, né? Aí verdade. eu entrei nessa aventura, que não é fácil. Mas a arte ela tem essa magia que é eternizar as coisas, né? A gente consegue, porque realmente a gente é finito, todo mundo vai acabar, mas a arte ela traz essa magia mesmo, que é você eternizar através de um livro, através de uma tela, através de um filme, através de uma peça, através de um roteiro, através de tantas coisas a gente consegue. É uma coisa palpável, né? Porque hoje, quando eu entro dentro de um museu e eu olho aquelas obras maravilhosas, assim, eu fico, cara, a história tá aqui. E elas foram feitas pelas mãos de artistas. Então, eu acho que a primeira coisa que acontece quando a gente se cai se depara com essa situação, é que a vida é muito curta e que a gente, como que pode expandir, né? E você faz isso lindamente. Porque é aquela velha história, aquele ditado que eles falam, né? Você fez do limão uma limonada, da sua dor você fez. Nasceu uma flor, na verdade, várias flores. E eu continuo, não é que eu não tenha dores. Sim. É sempre um passo além, é uma expansão. Sempre depois de algo muito dolorido, nasce algo novo. Sim. Sempre. É um aprendizado, uma expansão da consciência em algum aspecto que era desconhecido para mim. E o que você estava falando é da arte no sentido do propósito. Sim. Porque o que eu sinto, o que eu consigo hoje experienciar é, no momento que eu estou no meu propósito, eu contribuo. Né? Nossa, por exemplo, Dani. E existe Vocês pegaram essa, gente? Anotem, por favor. E no momento e como isso afeta as pessoas, né? Quando você fala de legacia, do legado, para mim, eu fico pensando 1, 2, 3, cada vez que eu tenho um feedback de alguém que leu, por exemplo, Eu Era um Lindo Iceberg, adultos mesmo, porque as crianças, elas querem colorir os desenhos que eu mando. Sim. Os lapisinhos. Eu até hoje não consegui colorir, eu guardei assim, como se fosse um... E elas querem entender o que é isso, que figura é essa, o que é uma graça, né? É de uma inocência tão linda. E quando os adultos, eu tenho um feedback, eu tô emocionada, porque eu consigo ver, poxa, eu consegui, de alguma forma, canalizar de mim para o outro uma parte humana, que é identificável, né? Quando você lê, você fala assim, eu sou um iceberg em algumas situações, em algum aspecto da minha vida, e como eu vou expandir para o infinito, né? A consciência é infinita, né? E como eu faço isso? Sim. Porque aí é onde existe o perdão, a flexibilidade, né? A suavidade perante o outro, perante os obstáculos. E, ao mesmo tempo, é onde a gente se diverte, né? Onde fica tudo mais leve. Onde a vida tem um outro sentido, né? Sim. Então, eu penso muito isso sobre a arte, o propósito e a contribuição. Você é incrível. E eu vou te confessar, ainda falando do Eu Era um Lindo Iceberg, até ontem eu tava lembrando, né, lendo a tua biografia aqui e tudo mais, e eu nunca me esqueço, quando eu li essa parte aqui, ó, eu não sei como me tornei um iceberg do livro. Porque você vem lendo, né? Falando já do seu livro, né? Porque eu ia deixar um pouquinho pra frente, mas já vou aproveitar o gancho. Você vem lendo, ai, que lindo, tal, nanana. Quando chega nessa página, não sei se você fez... se questiona, eu não sei se você fez propositalmente uma página assim, mais em branco. Foi um trabalho conjunto com essa ilustradora maravilhosa, que eu não tenho nem como palavras para descrever o
tamanho do talento infinito É. da Ana. Não, incrível, gente. Esse trabalho da Dani e da Ana ficou ela incrível. é, E assim, quando indescritível. se depara com essa página, você leva um choque. Porque eu não sei como me tornei um iceberg. E daí você começa a se questionar também. Porque a gente não sabe como que a gente se torna muitas coisas. Onde que a gente enrijeceu Onde que a gente naquele Exato. aspecto. O que foi? Onde que isso que cristalizou? Quando que eu me coloquei Foi numa forma? inconsciente, foi. Mas como está na minha vida hoje? Tá me atrapalhando? Tá me impedindo de viver algo que eu quero muito viver? Ou tá me impedindo de alcançar algo que eu quero muito? E eu sei que eu mereço lá dentro, eu sei que eu mereço, mas por que eu não consigo chegar lá? E aí começa muito, você tá se auto-boicotando. Tem muitas coisas que existem, mas a verdade ela é uma só. Ali ficou um ponto e cadê a flexibilidade? Por que ali não está entrando um amor, uma luz, um aconchego, uma compreensão? Aonde está faltando contato com a sua própria divindade, né? Sim. O que existe, o que foi um presente que todo ser humano tem, que seja Deus, cada um tem um nome, né? Sim. Eu respeito todas as opções, escolhas sobre religião, desde que eu acho que ela é muito necessária, desde que o ser humano se conecte com algo que seja maior, né? Maior e não humano, porque tem coisas que o ser humano que a gente não consegue. Que você tem que ir um pouquinho além. Porque verdade. O ser humano é equipado de tantas coisas, né? Ego, mente, ansiedade. E principalmente o ego, né? É algo muito... não é que seja... Difícil pode ser uma palavra, ou que precisa de muito autoconhecimento para conseguir todos os dias acalmar, né, as atividades do ego internamente. Nossa, é verdade, Dani. Meu Deus do céu. E a nossa sociedade, ela é cheia de ego, né? As pessoas, elas parece que elas são... Também, a sociedade que eu digo... nós temos, sim, né? a sociedade que eu digo todos nós. Então, a gente se move pelo ego, se move, e quanto menos a gente vai se afastando, mais a gente vai se encontrando também. E é uma loucura, porque você falou de calor, e é justamente o calor, né, o sol que foi derretendo o iceberg. Eu vou fazer um spoiler aqui, gente. Pode fazer, Dani. E ele se misturou no oceano. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, gente, como pode? E a gente é o iceberg. Nós somos o iceberg. É infinito, né? E quando a gente se mistura e se permite se misturar com o todo, ali que mora o propósito também, né, da vida. E também aonde a gente consegue ver pra ele não ficar... que por mais que as manifestações humanas sejam diferentes e a gente entra muitas vezes em conflito com elas, eu entro. Quer dizer, né, você tem um conhecimento, mas aplicar o conhecimento é um desafio diário, né? Para mim também. Sim. É uma lembrança que mesmo com as manifestações que temos diferentes como seres humanos, nós somos todos seres humanos. É a noção da unidade. Isso que eu quis plantar uma sementinha nas crianças. Existe, nós somos diferentes dos outros, manifestamos isso diferentemente, mas somos todos seres humanos. Sim. Ainda existe um humano ali por trás do que você não gosta. Sim. E no final das contas a gente se torna um com eles, né? Com todos. Nós somos um só. Né? A unidade não é só mesmo. no amor. Nós somos um também em outras coisas que a gente acaba se misturando. Então a vida realmente ela é um jogo, um desafio muito grande. Sim. Muito grande.
Ô, Dani, e como que veio a atuação? A escrita e a atuação veio junto ou a atuação... Na realidade, a atuação sempre esteve presente na minha vida, desde a infância, como eu estava mencionando anteriormente. Sempre fez muito parte das brincadeiras. Eu fui uma criança criada no ambiente livre e a minha mãe sempre estimulava muito. Então, eu participava das fantasias, das costuras, das colagens, né? Naquela época de carnaval. Eu sempre transformava os meus trabalhos escolares em apresentações. Eu escrevia pecinhas, errado. Escrevia peças teatrais infantis, da minha maneira, quando criança, e chamava o público para ver, montava, botava cortina de lençol, fazia toda aquela coisa. Participei do teatro quando eu estava no começo da minha adolescência. Isso sempre fez parte de mim, eu não tenho ninguém em casa, sempre foi uma coisa muito minha, não tive isso como exemplo. Mas eu abandonei. Quando eu fui morar no exterior, eu fiz muito pouco, acabei me distanciando muito disso. E quando eu tive esse encontro com a espiritualidade, ela comigo e vice-versa, veio a questão da atuação. Porém, eu estava cuidando da minha mãe. E eu não ia mudar aquilo. Sim. Foi uma escolha, e uma escolha com todo o meu coração, com todo o meu amor, e aquilo não ia mudar. Não é porque eu redescobri isso que eu vou mudar minha vida agora, né? Vou largar minha mãe aqui, vou voltar a fazer curso de atuação, não. E aí foi numa das meditações matinais, eu comecei a escrever. E um dos meus orientadores, né? Tem vários nomes para chamar esses... pessoas que estão lá auxiliando os buscadores na Índia, nos cursos que eu fiz, ele falou para mim, eu tive uma experiência na primeira vez que eu fui à Índia, e eu contei para ele, ele falou, nossa, que lindo, por que escreve para não esquecer? E aí eu escrevi. E aí eu tive ideia, eu falei, tá aqui, esse vai ser meu primeiro livro, e esse é o coração do livro, né? Agora eu tenho que fazer o começo. Começou com o coração, agora eu tenho que fazer o resto do corpo, né, Dani? Ai, meu Deus. Como se fosse tão fácil. Não, a gente tava mesmo falando aqui, gente. A Dani já tá indo, vou dar outro spoiler, já tá indo pro terceiro livro e a gente não consegue nem escrever uma folha. Assim. Mas, enfim, aí eu voltei para ficar com a minha mãe. E aí eu comecei a escrever. Era o que eu poderia, o caminho que eu podia chegar perto da arte e continuar cumprindo o que eu realmente desejei naquele momento, ficar com ela o tempo que fosse, construindo memórias e principalmente conversando, né? As conversas que eu tive com ela, hoje eu falo, conversas que a gente tem que ter no dia a dia, que a gente não tem que só ter porque você sabe que a pessoa vai falecer. Sim. Que ela vai deixar, que ela vai para um outro plano. Então eu tive conversas assim muito profundas. E quando ela fez a passagem dela, eu não fiquei com nada sem estar resolvido com ela. Sim. Estava tudo resolvido. E aí eu pude ter o meu luto em paz com o luto. Sim. Não porque, nossa, eu não tive arrependimentos, eu não tive, meu Deus, o que eu faria, assim. Ela me falou tudo que ela queria que eu fizesse, em relação a tudo. O que ela desejou para mim e escutava o que eu falei, isso eu não consigo, eu consigo assim. A gente conversando e conversas assim que me trouxeram um alívio muito grande. Então eu pude ter um luto por ela, não foi egoísta, não foi com os meus sentimentos, o que foi que eu não fiz, os meus arrependimentos. Nossa, será que a pessoa me perdoa disso, daquilo? Então, foi isso. Você teve a oportunidade, né, de falar tudo e deixar tudo certo. E depois que... Foi aonde começou o livro. E aí teve a pandemia, o processo de luto.
E eu fui devagar, eu não tive pressa. Tanto que o Uhum. livro tem várias etapas. Tem a etapa da descoberta da doença, da experiência com ela, e depois a experiência do luto na pandemia, e depois como foi a internalização do luto, né? Uau! Como foi encontrar ela dentro de mim, porque eu me questionava muito. Mas para onde que você foi? Para onde você foi? Isso, assim, era uma pergunta que ficava constantemente. Mas para onde você foi? Para onde você vai? O que que é? O que que acontece? O que que não acontece, sabe? Sim. Foi. E esse livro, Dani, esse primeiro livro, gente, agora eu tenho o meu. Mas como é que você tem para disponibilizar, né? Eu não tenho Tem o mais, pessoal? ele foi esgotado. Ele vai. Eu vou fazer um outro lançamento dele, inclusive, talvez junto com o terceiro livro. Olha Então, aí, no gente. momento, No momento fica, vocês não podem, mas aguardem, quando tiver, aguardem. eu vou fazer questão de anunciar lá nas redes sociais para vocês terem a oportunidade de adquirir esse livro. Eu ainda não li, mas eu tenho certeza que eu já tive, né, outras amigas nossas já leram e falaram que é incrível. Eu vou fazer questão de ler. Obrigada. E o Eu Era um Lindo Iceberg também. Onde que tem disponível em algum. Inclusive, ele está na Bienal do Rio agora. Para quem é Olha! carioca, está. Logo, logo eu vou à Bienal. Né? Então, Ah! Rio de Janeiro, atenção. Está acontecendo a Bienal agora. E Eu Era um Lindo Iceberg tá com a editora Azinha. E tem disponível. E logo, logo eu vou estar por lá também. Ai, que legal, viu, gente? Então corram e adquiram o seu Eu Era Lindo um Iceberg, que vocês vão amar. E é que nem eu falei, é um livro infanto-juvenil, mas é pra família inteira ler e conversar sobre, Isso. né, Dani? Isso que é legal. É. Ele traz ele tem não sei se foi o seu propósito, mas ele tem, acontece porque ele te faz questionar muito, né? Então é muito legal você trazer isso pra família inteira mesmo. São E fala. infinitas É, infinitas possibilidades, né? De se possibilidades. conversar, É. aonde ficou, o que que aconteceu, por que que ali tá. Você tinha que. Dani, agora que me veio isso, você tinha que fazer, inclusive, tipo palestra, sabe? Com essa temática. Sério, Dani? Porque é incrível. Eu achei sensacional a forma como Obrigada. você abordou. Porque é uma forma sutil, mas que ela vem quebrando tudo dentro da gente, assim, nos faz questionar muitas coisas. Eu acho que é uma possibilidade. Pensa com carinho. Ai, meu Deus, mais uma coisa. É mais uma coisa. Isso que eu ia falar Mas agora, mais uma coisa. Como é que tá essa vida, Dani? Assim, de você tá estudando, fazendo algum. Porque a tua trajetória, né? Você iniciou sendo terapeuta e daí foi morar fora, voltou, começou a escrever livro, voltou pra atuação. eu tive uma fase com a medicina tradicional chinesa que foi incrível, né? Eu me Sim. formei na Califórnia, em San Diego, e depois eu fiz uma especialização na China, e foi muito incrível. E o conhecimento da medicina chinesa em si é um conhecimento que é aplicável na vida em todos os sentidos, né? Inclusive, vou voltar a fazer Tai Chi para melhorar um pouco Aí, ó, a viu? Mais fluência. uma coisa. Mas sobre o que eu estou fazendo agora, eu me profissionalizei como atriz no final do ano passado. Então agora eu estou me aprofundando em cursos e logo logo devo estar trabalhando. Ai, E ai, eu vou chamar ela de novo aqui pra contar daí sobre esses trabalhos. aí tem o terceiro livro para vir agora. E também estou trabalhando num outro projeto de escrita. Então, vamos ver. E como que tá depois desse encontro, né, com a espiritualidade, como que foi e tá sendo até hoje esse retorno com a arte, né? Como que pra você, como que tá sendo assim isso? É incrível. Né? O que mais me impressiona, entre muitas coisas, é o quanto de energia isso me alimenta, o quanto de vida isso traz dentro de mim, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que durmo muito cedo, mas se eu vou fazer alguma coisa que está ligada à atuação, eu vou até a hora que for, a energia tá lá em cima, é uma coisa impressionante, né? É,
E agora a minha busca, eu comecei um trabalho mais interno, perante a atuação. Então, para eu poder unir. Agora, eu sinto que eu faço as coisas por etapas, né? Até eu conseguir integrar todo o meu conteúdo interno, as minhas experiências. Então, eu comecei a fazer, agora estou fazendo um curso me aprofundando mais. E agora eu já estou sentindo essa necessidade dessa integração, né? Então, como eu vou fazer isso com o que eu acredito internamente, com a espiritualidade, com a consciência, com essa conversa interna, né? Esse diálogo interno que eu tenho. Então, está sendo um processo, né? De descoberta, autodescoberta na atuação, né? Na escrita é sempre camadas que vêm, mas eu também nunca sei quando eu vou escrever. Eu espero vir uma inspiração, né? Eu não busco a inspiração. Mas a atuação é uma busca, são movimentos diferentes. E agora isso é minha curiosidade. Você em algum momento pensa em unir as duas, assim, escrever um roteiro, escrever um filme, escrever uma peça? Não sei. Eu não Não, eu sei. penso sim, eu sempre tenho desejo, mas dramaturgia é um caminho que eu tô tentando e não consegui achar, quebrar dentro de mim isso. E também, se eu conseguir, que já é uma grande coisa, aí eu não sei se eu vou falar, eu vou fazer ou vou dar. Primeiro tem que ser uma coisa. Então, assim, eu não consigo ter este sonho, assim. Sim. Porque eu sei o caminho da escrita. Então, se eu for lá, eu não consigo começar aqui. Isso é um aprendizado que eu tive, né, escrevendo. Sim. Ô, Dani, você falou que você foi pra Califórnia e depois foi pra China, estudou também a medicina. Como que foi isso? Como que você foi pra Califórnia? E como que a medicina chinesa entrou, assim, na sua vida? Eu fui para a Califórnia assim que eu me formei aqui, na minha primeira faculdade, porque eu não queria de jeito nenhum, né? Eu fiz porque meus pais, você tem que ter um diploma, eles estavam certos, né? Sim. Tem que ter um diploma. Porque eu já queria fazer arte, né? Entrar para arte desde muito nova. E a grande maioria dos pais dão uma segurada nisso, né? E com os meus não foi nada diferente. Só que aí eu não estava pronta, né? Eu tenho uma coisa muito aventureira de querer saber, né? Eu gosto de viajar, conhecer o mundo, como eu falei antes, descobrir culturas diferentes, formas diferentes de se manifestar, de viver. Porque as pessoas sofrem de acordo, né? Eu sofro, as pessoas sofrem de acordo com aquele sistema que elas aprenderam, aquela cultura, né? Então, viajar para mim é algo incrível. Então, eu fui para San Diego, na Califórnia. Eu queria ter ido para Nova York. Meus pais também me podaram. Eu sempre fui meio, né, dos meus pais, segura, segura. E aí eu acabei em San Diego, na Califórnia, que eu já conhecia, que meu irmão tinha ido passar um tempo lá, e eu fui visitar. Eu sempre fomos muito próximos, eu e o Gustavo. Aí eu fui para San Diego, eu fiquei, comecei a aprender inglês, a viver a cultura, e eu tive uma lesão que não passava de jeito nenhum, no meu braço direito, no meu ombro, e eu fui fazer acupuntura. E a pessoa que eu estava no momento, numa relação, falou: olha, eu acho que é sua cara essa faculdade, porque você não vai lá, visita. E realmente eu lembro que durante a faculdade de psicologia eu ficava, nossa, para mim falta, cadê o corpo, né? Como a gente trata o corpo junto com isso? E aí, quando eu descobri a acupuntura, a medicina chinesa, que lá é uma coisa muito profunda mesmo, é uma universidade que você estuda. Aqui no Brasil já muitas coisas melhoraram, então, e se expandiram, então seria errado da minha parte dizer, mas lá realmente é bem profundo, a duração até do curso, talvez por isso te, né, proporcione um nível maior de conhecimento. E eu me apaixonei, eu não podia ingressar no mercado de trabalho porque eu estava lesionada, e no braço direito, eu não tinha muito o que fazer, né?
no sentido de trabalho, eu estava muito limitada. E aí eu fui estudar enquanto eu melhorava. E meus pais me apoiaram, tudo. Eu tinha todo um sistema, né, que me permitiu fazer isso. E aí eu entrei e me apaixonei, assim. Foi uma faculdade linda, um mestrado, assim, riquíssimo em conhecimento. É uma medicina milenar, a todas as maneiras, do corpo, do tai chi, do daoísmo, do taoísmo, e a acupuntura em si, a visão do corpo, né, como um corpo elétrico, e como você lida com a parte psicológica, emocional e espiritual existe na medicina chinesa. Isso me fascinou Eles não muito. ignoram, né? Tem Que o corpo, que a gente, o a corpo, alma e espírito. espiritualidade. Sim. Tem pontos, né? Esse é o espírito do ponto, né? Olha. Então, isso eu fiquei muito fascinada, assim. As pessoas eram incríveis, os professores, a maioria chineses. Foi como eu fui para a China, cada professor vinha de uma região, Uhum. e aí eles organizavam viagens para levar os alunos. E quando eu me formei, era um determinado professor que estava fazendo esse grupo. Aí eu não conhecia ninguém, eu falei, vou. É minha oportunidade. E eu lembro que, assim, a diferença era muito grande do dólar pro. Então eu falei, nossa, dá para ir muito, né? Sim. Fui. E aí eu fiquei um mês lá com essa professora e a turma da faculdade e fazendo um estágio no hospital todos os dias. Mas era fácil de passear depois, e aí depois ela levou a turma, né, para fazer a muralha da China, conhecer os. Uau. Foi muito incrível, assim, a cultura, a comida. E assim, eu mergulho em tudo, né? É muito difícil você ouvir falar que eu não gostei da comida de algum lugar, né? Você Experimentando aproveita. tudo, vou comendo, vou fazendo. Eu vou assim, eu vivo aquilo, né? Eu mergulho, principalmente na parte cultural, né? De lá foi incrível, como outros lugares também me marcaram muito, onde lá eu pude mergulhar no daoísmo, no Butão, no budismo, na Índia, no hinduísmo com o budismo. Então é muito incrível essas manifestações de fé tão diferentes que nós temos. Sim. E como que você fez da arte e também a terapia, né, a terapia e a medicina chinesa, é, como você acha que isso interfere, talvez também a experiência que você teve na Índia, e depois os livros, né, como que isso te transformou e como que fez você ter uma visão de mundo diferente, assim, o que você considera que existia uma Dani antes e uma Dani depois? O que mais te impactou nesse meio do caminho? Eu não consigo te dizer meio do caminho, Porque a gente, né? mas não, eu não consigo ter essa visão desta forma. É, mas realmente a experiência da Índia, né, ela se tornou um lugar onde eu mergulho muito profundamente na minha espiritualidade. Então, não, não tenho dúvidas, tem uma Dani completamente, não diferente, acho que tudo bem de dizer diferente, mas profunda, em camadas, em lugares dentro de mim e fora de mim que eu nunca tinha sentido, experienciado. Então eu me vejo de uma forma diferente. Eu acho que isso a espiritualidade fez e faz por mim, e eu vejo o outro de uma maneira Uhum. diferente. Então, assim, o período de entre ter raiva e dissolver a raiva, ó, cada vez vai ficando menor, né? De ver o outro, de sentir a humanidade do outro, principalmente a minha, né? Então isso
realmente foi uma grande mudança. Assim, a espiritualidade é um caminho lindo que para mim, na minha visão como ser humano, porque me fez muito bem, assim, e faz muito bem, né? É um caminho sem Sim. volta. Sim. E você pensa assim em voltar para lá, em algum desses Tenho lugares, muita Califórnia, saudade. China ou Né? A Índia? Índia é um lugar que para mim é uma referência, mas os meus mestres espirituais também dão um curso em outros lugares, então aí a Dani Aventureira curiosa bate e fala, peraí, vamos para um lugar diferente, né? é, Dani Aventureira. eu Gostei, vamos falo fazer um quadro, Dani Aventureira. qual lugar é? Eu não fui, então é nesse que eu vou, né? Cadê o lugarzinho no mapa? Vamos, dá para ir para esse? Para onde dá, né? Porque a gente tem que Sim, botar na proporção realidade. Dá para ir sim. nesse lugar ou a gente vai praticar a espiritualidade aqui mesmo, por enquanto? Onde eu estiver, eu vou praticar, né, Então Dani? tem que ser, com certeza, todos os dias, né? Uma se dá através de livros também. Hoje tem livros incríveis com leituras que proporcionam uma expansão, às vezes um salto assim na consciência e é isso. E como foi, Dani? Você falou que teve um encontro Não com sei se eu Deus, né? respondi a sua Não, pergunta. respondeu. E como que foi esse encontro com a espiritualidade, com Deus, assim? Houve um acontecimento? Você Sim, falou que foi no hospital, eu não é? tive, eu Como é que tive, foi isso? eu tive algumas experiências espirituais, né? A primeira foi no hospital, aonde eu tive um contato muito real com a minha intuição, mas muito real mesmo, ao ponto de me transformar. Depois dessa experiência, quando eu contava dela, eu me emocionava por um ano, assim, ainda vinha lágrima nos meus olhos. Foi foi real. Uhum. E eu não acreditava muito nessas coisas, não. Sério, Dani? Você não Eu acreditava? buscava tudo, né? Ia em alguns centros, receber. Eu sempre busquei, Uhum. né? Mas eu não sentia realmente aquilo me afetando, ou me transformando. Eu, eu ia, eu Uhum. ficava olhando algumas pessoas, nossa, sabe assim, eu queria ter aquela fé, sabe? Eu Uhum. almejava aquela fé. Nossa, olha que incrível a fé daquela pessoa. Como ela acredita, né? E eu não conseguia sentir, ter essa conexão dentro, né? Então essa foi assim a minha primeira, mesmo frequentando igreja, isso, aquilo, eu ia muito, né? Principalmente com a pessoa que ajudou a minha mãe a me criar, eu amei profundamente, ela gostava de ir na missa, eu ia para agradá-la, né? Uhum. Mas quando fazia para agradar, eu faço, eu vivo a experiência. Já estou ali, eu não vou de cara amarrada, fechada. Aí eu vou, eu rezo, eu canto, eu faço tudo. Eu mergulho na experiência, né? Isso é um aspecto meu. Mas a experiência real mesmo com Deus, que eu chamo de Deus, minha divindade interna, essa foi a primeira vez. E depois eu tive outras, né? Principalmente durante os processos espirituais da Índia. Essa me marcou muito, esse contato muito real com a minha intuição e saber que existe dentro de mim uma bússola interna. Uhum. E todas as vezes que eu não obedeço a minha intuição, Dá ruim e eu não sei como eu tenho coragem ainda de não de obedecer a minha não ouvir. intuição. Hoje eu tô levando isso muito mais a sério, sabe? Sim, Muito mais a sério. Eu falo pra mim mesmo, não ouse, não obedecer. Agora você vai obedecer. Eu sim. comecei a ficar obediente Essa voz, né? à guiança divina, né? Uhum. Os caminhos que se mostram, seja pode chamar o fluxo da vida, guiança divina, ou minha intuição, você pode chamar de vários nomes, né? Eu chamo de experiências com Deus. E eu tive uma muito linda que foi quando eu acessei dentro de mim, senti mesmo um amor incondicional, que eu nunca tinha sentido assim. Claro, eu fui amada pelos meus pais, não tenho dúvida disso. Mas uma coisa é você ver que a pessoa te ama, você sente que ela ama você, eu sinto que Sim. os meus amigos. Outra coisa é você sentir aquele amor mesmo dentro de você. Porque eu escuto o relato de algumas amigas que são mães, que é um amor que você sente, como eu fiz a opção de não ter filhos, eu não acessava de outra forma. Não que
esse seja o caminho de Sim. acessar. Existem tantos outros que eu achei, né? Os meus caminhos de acesso. E essa foi uma experiência assim que me transformou também. Porque o amor incondicional, para mim, é um amor que ele é livre, né? Então, retira todo aquele padrão. Você tem que ser desta forma para eu te amar. Você tem que fazer isso para eu te amar. Ah, você não cumpriu isso como filha, exemplo. Então, não, tô bravo com você. Sabe, Sim, assim, sim. ah, você não faz isso. Então, assim, é claro, a gente vive em sociedade, tem que ter tolerância para as coisas, tem que ter limite. Aí é um Sim. outro assunto, é um outro lugar, né? Agora, falando apenas do amor incondicional em si, né? Que é o amor que eu entendo pelos meus estudos, que Jesus também pregou, ensinou, em alguns livros que eu li, também já li a Bíblia. Então, essa experiência foi muito profunda para mim. E a última experiência foi... última, que eu estou contando aqui, mas nesse trajeto Índia e cursos de espiritualidade, vivências com a espiritualidade, foi a experiência com a unidade, com o todo, que foi quando o livro Era um Lindo Iceberg nasceu, né? Foi dessa expansão, dessa conexão. Sim. E essas coisas são momentâneas, né? A gente volta aqui para o mundo e tem que... Porque, exato, essa consciência, quando a gente se conscientiza que a gente também é corpo físico, né? Alma, que é as nossas emoções, sentimentos, e o espírito, porque não dá pra gente viver só espiritualmente, nem só, né, Exatamente. emocionalmente, e nem só fisicamente, por isso que é um equilíbrio entre todos. É uma integração. É uma integração. Esse é o jogo. E é né? isso, às vezes a gente vai lá, se alimenta espiritualmente e vai pro físico botar em prática aquilo que a gente tá evoluindo dentro de si, né? E é muito bonito isso que você falou, porque realmente o amor incondicional é sensacional, né? E você até mencionou ali a Bíblia e o cristianismo, né? Eu sou cristã, e tem um dos livros da Bíblia que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que ele fala mesmo que o amor tudo suporta, tudo crê. E quando a gente percebe que o amor incondicional, que o amor é isso, né? Que não importa o que aconteça, o amor, ele passa por todas essas coisas. Então, quando a gente... Não importa o gênero, não importa nada. A sua aparência física, a sua conta bancária, os seus títulos, se importa. você é, né, que nem o pecador, você errou, não errou, não importa nada. O amor, ele supera todas as coisas. E eu acho que isso é incrível quando a gente é incrível sabe. quando você fala supera todas as coisas, supera a humanidade, né? Sim! Essas coisas, o apego humano. Exato. As características humanas que todos nós temos, né? Sim, exatamente. Dotados dessa humanidade que se apega, que tem limitações. Deus sabe disso, né? Quando ele, né, Deus ele sabe, quando ele olha para a humanidade, ele sabe das nossas limitações. E eu acho que esse amor é que mostra essa diferença, né? E tenta nos ensinar a amar outras pessoas. Que eu também. Tive essa grande lição com essa experiência. Eu entendi que a semente do amor incondicional existe em cada um de nós. Exato. Tá dentro da gente. E foi um presente de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo que nós temos todas as características que eu estou chamando nesse momento de humanas, a gente tem a capacidade de amar incondicionalmente. E agora, desenvolver é uma tarefa. Precisa de um empenho, precisa de uma boa vontade, precisa de um respiro, precisa de uma consciência diferente, precisa de uma prática sobre esse tipo de visão. Porque são escolhas do que faz bem ou não. Eu, por exemplo, se eu tenho um episódio que eu não... no meu dia, que eu senti raiva por 15, 20 minutos, eu demoro uns 2, 3 dias para eu perceber para o meu corpo. Porque faz muito mal. Sim, faz. Muito mal. Faz. Aí eu paro, começo a fazer escolhas. Peraí, isso é algo que é para eu sentir raiva? Sim, totalmente, assim. A gente tem que reagir às coisas.
Ninguém é. Que Mas faz o parte quanto da eu vou gente também, alimentar né? e quão rápido eu vou dissolver isso. E quanto eu vou Uhum. alimentar. Porque se você continua alimentando, aquilo destrói, acaba com você. Acaba com Sim. você. Eu acredito, Dani, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que essa parte dentro de nós, que é esse amor incondicional que nós temos também, eu acho que é justamente a parte que existe, que é Deus em nós, né? E a gente Sem precisa dúvida. desenvolver isso É. em relação e ser Deus também na vida das outras pessoas. Não, obviamente, não ser Deus, mas manifestar esse amor de Deus na vida das E pessoas, eu né? ligo muito isso à arte. Eu Ah, acho que a arte é um total. caminho, É né? Já que a gente tá total. falando isso. A leitura tem caminhos É. que te ensina, que te afeta completamente. Tem livros que eu falo, meu Deus, me coloca em um lugar de reflexão, onde eu aprendo e algo em mim muda. Sim, Percebo isso. sim. Muda, cresce, amadurece, Aham. me proporciona uma visão diferente de algo que eu não tinha, mas aquela visão me liberta. Eu consigo dar um Sim. passo a mais. Uhum. A Eu gente deixa de consigo. ser o iceberg Sem dúvida. de enrijecido e É, começa a derreter, né? e a arte proporciona isso, seja qualquer manifestação artística, né? De você parar e você olhar aquilo e ver como aquilo te toca, como aquilo te afeta. Eu vou ao teatro, que eu sou fã número 1 de teatro. Uhum. O que aquilo me fez, trouxe de reflexão, que me Sim. afetou, tá ali, ó, na minha frente, Uhum. né? E muitas vezes isso é muito necessário como ser humano, né? O Uhum. que tá ali na minha frente. Por isso que a natureza é algo que me afeta e me envolve tanto. Tá A ali, natureza é tá Deus ali. puro, né? Mas tá ali na minha frente, né? É. O teatro traz aspectos Ele que muitas vezes materializa. está inconsciente em mim. E aquilo me afetou. Eu Aham. saí transformada, saí reflexiva. Eu, né, tô expandindo a minha capacidade humana, né? Sim. Então, a arte, para mim, ela tem muito isso, né? Como a gente estava falando em um determinado momento da conversa, o que eu contribuo afeta o outro, né? E para mim, o lugar de contribuição é sempre um lugar do propósito. E para mim, o propósito é divino. Porque precisa de tanta dedicação para o que você tem vocação, Sim. que você tem um chamado. Eu vejo os médicos, sabe, esse mergulho, né, na paixão em desenvolver algo, né, melhor, uma cura, um alívio de uma dor de um ser humano. O artista faz da sua forma um alívio, né, uma percepção diferente de uma outra realidade do ser humano. E assim, eu acho que a gente faz esse grande mundo de quebra-cabecinhas de opções para a gente se integrar juntos como seres humanos e viver de uma maneira unida, né? Ai, Tentativa. meu Deus, gente. Essa é minha amiga Dani, tá louco? Ô, Dani, e falando, você falou do livro Eu Era um Lindo Iceberg. O que você acha que tanto o Meu Caminho de Volta pra Casa quanto Eu Era um Lindo Iceberg, o que eles revelam sobre você? Se você pudesse. O meu caminho de volta para casa, o meu amor incondicional e infinito pela minha mãe e o quanto esse amor me transformou, que me trouxe esse mundo da espiritualidade, essa busca, que trouxe o meu estado de presença. Então, ele revela para mim uma Dani buscadora e capaz de fazer tudo por alguém que ama. Em busca do impossível para conseguir atravessar, mas não somente para mim. Eu queria estar e estive no meu estado melhor de presença até hoje, para proporcionar para ela momentos bons. Eu estava leve, eu brincava, eu estava presente, ao mesmo tempo atenta às necessidades dela, às dores dela. Assim, foi um dos melhor estado de presença que eu já tive. Então, eu sou capaz de fazer isso por amor. Estou desenvolvendo o amor por mim, para você que pode fazer tudo isso por mim, porque o amor próprio também é uma jornada, né? Sim.
E eu era um lindo iceberg. Demonstra muito isso. Demonstra a consciência que o que estava cristalizado dentro de mim, qual aspecto estava cristalizado dentro de mim, eu entendo que o amor dissolve aquilo, seja o amor que eu recebo, seja o que eu recebo de mim mesmo, né? Ou de Deus, que posso chamar, da minha divindade. Aí Sim. cada um dá o nome que faz sentido para si mesmo. E que esse amor me leva a desfrutar a vida e fazer parte da vida, desse grande infinito que no livro é representado, né, como o mar, e se divertir, né, fazer parte desse movimento. E me ensinou muito sobre o fluxo da vida, que é como hoje eu tento viver. Eu observo, hoje eu consigo enxergar, não conseguia antes. Hoje, esse último ano da minha vida, eu consigo enxergar o fluxo da vida. Aonde a vida está mostrando para mim que eu tenho que ir, eu vou. E aí a grande questão, eu vou acreditar, eu vou me jogar ou não, como foi a minha mudança para o Rio de Janeiro. Sim. Eu estava totalmente confortável aqui em São Paulo, todos os sentidos, de moradia, de amizade, crescimento profissional, estava tudo funcionando perfeitamente na minha vida. Meu cachorrinho estava muito bem também, com a turminha dele, com as coisas, estava tudo funcionando tranquilamente, uma paz. E eu tive esse chamado, né? Falei, eu vou obedecer. E realmente a minha vida agora se abriu de uma outra forma. Existe um outro fluxo de acontecimentos, de oportunidades, e de crescimento e de mergulho no que eu acredito, né? No amor, na arte, na dedicação, na tentativa pequena, né? Que sou eu, esse ser humano, nesse mundo enorme, de contribuir, de fazer algo que possa trazer uma contribuição para o outro, um alívio de uma dor ou uma inspiração, e fazer parte dessa troca. Quando eu faço e eu sinto isso, eu faço parte. É uma relação que eu estabeleço com alguém que eu nem conheço, mas que eu sei que é ser humano também. Meu Deus. Que tapa na nossa cara. Que isso, carinho, um carinho. Um carinho. Eu falei, gente, eu não tô nem falando tanto, porque é pra vocês assimilarem, vocês que estão em casa, assimilar um pouco do que é essa mulher gigante e maravilhosa que é a Dani. Porque, assim, é sensacional, Dani. É um prazer te ouvir, porque é um crescimento muito grande, assim, como ser humano mesmo. Você agrega. Eu não sei se você tem estabelecido qual é o seu propósito de vida, mas eu tenho certeza que esse é um dos seus propósitos, é ajudar realmente a humanidade a evoluir como ser humano mesmo, sabe? Porque às vezes a gente tá em algum determinado momento da nossa vida e daí vem um livro seu e te dá um choque, né? Te faz pensar, te faz refletir. Então, parabéns. Nossa, do artista, né? Parabéns por esse seu trabalho e por não desistir, porque eu sei que não é desafiador, né, essa trajetória. E acho que a vida assim, é desafiadora. A vida né? é desafiadora, exatamente. A gente acordar. Eu tenho imensa gratidão quando eu acordo. Acho que muitos têm. Mas, gente, tem dias que preguiça que às vezes dá. Dá, exato. E a gente passa por isso vai, e vai, né? atravessar, vai superar aquele momento para poder fazer, movimentar, né? A ação sempre mostra o caminho, né? Sim. Não é a decisão da ação. Aí você caminha, você vai. Não você para, age, né? Tem que agir, tem que movimentar a energia. Isso é algo. Isso é algo essencial para o ser humano, né? E é uma batalha mesmo. Tem dias que tá tudo lindo, fluindo, tudo. Aí tem dias que você fala, meu Deus, que eu tô céu, como é que eu saio da vida? cama hoje? E agora? Nossa, eu vou respirar. Nossa, eu vou precisar meditar mais. Eu vou precisar tomar um banho antes de sair de casa para ir caminhar. Eu vou ter que, né? Sim. E é isso. Mas isso é você também saber de você, como você é. E é muito bom. Hoje em dia, eu acho que as redes sociais, a internet, tem, claro, tudo tem um lado bom e um lado ruim.
Mas o lado muito bom é que trouxe mais das pessoas, e as pessoas se reconhecem mais humanas. Sim. Eu também, eu também. Eu achei que fosse só eu que Sim. tivesse essa preguiça, que eu não quero sair da minha cama hoje. Uhum. Né? Eu e minha mãe, a gente tinha o dia do pijama, era maravilhoso. O que era o dia do pijama? Ficava Que o a dia gente inteiro acordava com o pijama, e ficava o dia inteiro. tomava banho e botava o pijama de novo. Ai, que delícia. E ficava em casa e tomava isso. Agora vamos tomar um chá. Agora vamos tomar um café. Agora vamos comer. Agora vamos assistir um filme. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela não podia, né, se movimentar, mas a gente ficava de pijama. Já era o dia do pijama. Sim. Eu lembro que era bem no comecinho da doença dela. E eu ria, porque minha mãe sempre foi aquela mulher tão, né, elegante, sempre muito, né. Aí ela se deixou levar por aquilo e curtia, né? Eu vejo que esse é muito meu lado. Eu falo, não, vamos, então tá. É pra fazer, entrar e entrar na lama e se sujar e ficar toda... Então vamos Entrar na lama. É pra nadar num mar lindo? Vamos entrar num mar lindo. Tá gelado? Vai devagarzinho que você acostuma. Sim. Aproveitar os momentos, e curte, né? Aproveita. Viver os momentos. Com aquela alegria, né, com aquela certeza de viver inteira, né? Porque é muito... muitas vezes eu educo a minha mente, né? Agora você vai ficar quietinha, porque eu vou aproveitar assim. Pode sossegar, né? Sim. Sossega que hoje você não vai mandar em nada. E vou nadar, vou brincar. Nossa, e é difícil a gente fazer isso, né? Deixar as coisas acontecerem e a gente não colocar a mão. Porque a gente sempre quer botar a mão, né? Controlar, falar. E é um dia que... O dia que a gente consegue ter essa consciência e falar, não, hoje eu vou deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Exatamente. E vou adorar. Vou entrar. Sim. Vou aproveitar. Se eu tenho que fazer isso, então eu vou aproveitar isso. Eu vou fazer isso. E esse estado de presença, né? Isso ajuda muito a diminuir, muitas vezes, dissolver alguns estados de sofrimento, né? Total. Que às vezes a gente não consegue, né? Quando a gente não tá presente. Porque tem sofrimento. Tem. Você olha realmente a realidade de muitas pessoas, não tem como você não se impactar e se entristecer perante muitas coisas que estão acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, deixar se afetar por isso, ver o que você pode fazer sobre isso. E depois, viver a sua realidade. Né? E essa busca, né, dessa unidade, dessa integração, junto com... Porque se você também está num estado de sofrimento, você não consegue ajudar o outro. Né? Então, se deixar impactar pelo outro, ótimo. Pela dor do outro, ótimo. Você é o seu lado sendo humano. Agora, faz algo para aquilo, para não ficar mergulhado naquilo, né? Então é sempre são escolhas, né? Sim. Escolha. Todo dia, né? Toda hora. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo a gente tá fazendo escolhas e a gente precisa ter essa consciência de escolher aquilo que a gente acredita que é melhor para nós, né? E o terceiro livro, Dani? Como tá? E que pé tá? Me conta. Então, logo ele vai ser lançado. Eu fechei com a editora. Eu não tenho um nome pro livro. Eu ia perguntar agora. Ele já tem título? Já tem tema? Como é que é? Eu não consigo dar um nome pro livro. Eu acho que isso muito é uma característica da personagem do livro. Que eu ainda tô, né? A personagem principal se chama Prisha, que é um nome indiano até. E eu não consigo dar nome pro livro. Não acredito. Mas você vai dar. Daqui a pouco a gente já tá com o nome do livro. E é muito da característica da personagem, né? Mas é um livro que eu escrevi em um momento de um rompimento que eu tive em 2022, que foi muito impactante para mim, muito. Eu ainda estava em processo de luto, ainda tinha pandemia, pouco, né, dos resquícios, estava começando a se abrir um pouco. A gente podia sair mais, estava um pouquinho... Normalizando, assim, né? Voltando, começando né? a normalizar. E foi um rompimento que me abalou profundamente, assim. Eu tinha, assim, além de, né, ter um amor por ele, eu o considerava muito meu amigo. Então, eu acho que quando você
tem um impacto, um amigo, né, algo que te fere profundamente, eu tive que parar um pouco, né? Eu tive que parar, acabei até adoecendo fisicamente, e aí foi uma outra aspecto da minha vida, uma outra fase, deu vida a uma outra fase. Então, a Prisha é uma mulher que traz muito das dores femininas e como, não como superá-las, mas ela conta uma história, né? A história dela e como ela passa por isso e como ela termina, como é a superação Uau. disso, Ai, eu já tô né? ansiosa. Eu já E quero ela é ler esse muito, livro, Dani. Tem ela previsão? é linda. Sem Ah, pressão. Sem pressão, não, mas tem previsão? acho que uns 3, 4 meses aí, eu acho que eu Já? começo a planejar o lançamento. Aí você vem pro Rio Eu visitar. vou, com certeza. Com certeza eu vou no seu lançamento. Vai ser no Rio, então tudo. Acho que sim, né? Eu acabei Ah, me. vamos fazer dois. Um lá, eu vou Quem nos dois. sabe? Eu vou nos dois. Quem sabe, né? É, Festinhas. festinha, a gente tá Coquetel de dentro. lançamento. Autógrafos, fotos, É por isso, flashes. mas Eu amo. encontrar com os amigos é muito gostoso, né? Sim. E, Receber o carinho dos seus amigos. não, é incrível. Muito bom mesmo. E celebrar essa. É porque é uma conquista, né, Dani? Meu Deus, no dia do lançamento do Eu Era um Lindo Iceberg, é como se Foi muito fosse eu. bonitinho, né? Porque É é gostoso. celebrar uma conquista, da arte, da vida, de você, de nós todos, né? É uma Porque coisa um que livro tá aqui, né? mas Materializado, algo físico. interno Sim, que eu que vira. consegui acreditar e levar até a Isso realização dele. E isso significa muito para as pessoas, porque é o que a sim, gente quer, não escrever um livro, mas com as coisas que desejamos na vida, né? sim. Fazer este processo, atravessar esse processo, ver isto Pronto, materializado, materializado. pronto, né? É. E é igual quando a gente faz uma peça, faz um filme, escreve uma música, pinta uma tela. É isso, você é Algo conquistar interno algo, né? seu, É o seu né? interno ali para os Você outros conseguiu, poderem. A gente compartilha isso com o mundo, né? E você acha que escrever, Dani, é uma cura sua, assim? É um processo de cura, Eu, co- né, evolução? Ou. eu costumo usar a palavra de transformação e continuação da vida, né? É Uau. uma busca por sempre, se tem algo que é o iceberg, eu vou lá e transformo, né? E qual é a ação que eu fiz para transformar aquilo? Eu escrevi. Aí o outro tem um outro tipo de ação que vai transformar aquele estado interno. A, a minha escolha acaba se materializando, mas não é tudo que eu escrevo que é publicável, né? Isso Tem que eu isso ia te também. perguntar Não, agora, como é que é não, esse processo de não. escrita para você? Se tem Oh, um método que porque você disse que você não, espera vir é, inspiração, mas existe um método de escrita? Que se fosse três, não, 4 meses, eu pensei, meu Deus do não. céu, Para lançar para o lançar o livro livro. tem 2 anos já que está aqui. Escreve, tira, edita, volta, se distancia. Existe um respeito por aquilo, né? O Iceberg foi o mais simples, porque foi um livro que já veio pronto para mim mesmo. Ele não tinha muito, uma história curta. Foi trocada 2 palavras apenas para ser publicável, uma questão, né, da língua portuguesa mesmo. Mas não, mesmo assim eu esperei meses, porque eu escolhi essa ilustradora. Eu esperei um tempo. Sim. Eu me distancio do que Tudo eu. tem seu tempo, né? Há E tempo eu me para todas as coisas. distancio. A história da Prisha foi escrita em 2022. A gente está em 2025. Sim. Lida 50 mil vezes, aí tira isso, tira aquilo, vai para uma leitura crítica, escuta a opinião da pessoa, vou fazer a escolha que aquela pessoa me sugeriu ou não, vou manter o que eu acho. Aí vai para uma outra, vou fazer isso, agora eu vou me distanciar, agora eu vou retirar isso. Eu demorei para me acostumar com o final que eu dei. Eu fiquei, vou trocar o final.
não queria que fosse assim. Aí isso é minha cabeça, daí eu deixo ela quietar, respeitar a história como veio. Aí são as escolhas, mas eu preciso de um tempo. Tudo precisa, né? Aí eu falo, agora sim, tudo bem. Tá ok o final que eu dei pra ela. Porque antes eu ficava, não, Só falta o título não, agora. quero fazer assim, essa. Aí, então é um processo mesmo. Falta o título só, daqui a pouco aparece. Daqui a pouco ele vem. Ô, Eu acho que Dani, eu ainda tô com ela, eu preciso me despedir dela, porque isso é uma característica muito da Prisha, né? De nomear, né? Foi um problema até no livro, de nomear realmente aquela pessoa, né? Aí ela fala, aquela pessoa, quem? Nomeia, né? quem é Foi aquela uma pessoa? fase minha também, né? O dar nomes, as emoções. Foi também que eu aprendi muito isso nos processos meditativos. Que emoção que eu estou sentindo? Às vezes eu nem sei. Eu estou frustrada. Não, isso não é frustração. Mas eu estou sentindo alguma coisa. O que é? Porque muitas vezes é muito claro, quando a emoção é muito forte. Mas quando é sutil, eu pelo menos. Eu Não, falo, e que e é? é um processo interno mesmo. Peraí, o que eu estou sentindo agora? Uhum. Que emoção é essa que eu estou sentindo? Eu, E dá nome para geralmente isso. na terapia se faz muito isso e Na na meditação também. meditação, né? E a minha terapeuta às vezes pergunta, tá, mas eu preciso que você faça, Nomeie. escreve, nomeie, o que você sentiu, qual foi a emoção? Eu falo, não sei! Se eu soubesse, eu já tinha resolvido. A Aí coisa você fica frustrada fico com a sua frustrada. terapeuta. Eu falo, eu não sei te dizer o que Eu tô vindo aconteceu. aqui porque eu quero que você me fale. Você não tá entendendo? Não tá entendendo. Eu falo pra ela, se eu soubesse o que eu tô sentindo, o que eu senti Eu na não ia hora. vir aqui, Eu não ia né? nem vir aqui. Pô, eu tô te contando pra você poder me ajudar. Tá me frustrando aqui. Bem isso. Dani, antes da gente finalizar aí para as últimas dinâmicas que a gente tem no nosso podcast, eu queria saber o que você espera desse próximo ciclo seu artístico. Se você espera alguma coisa, se você tem alguma, assim, tô na expectativa. O que você espera para esse novo ciclo que tá iniciando, né? Que é com esse novo projeto do livro, na sua busca interna como artista, como atriz. O momento que eu tô na minha vida é um momento que eu tô buscando me aprofundar. E eu sou uma pessoa que tem muita disciplina, mas eu preciso de mais disciplina. Mais, Dani? Eu Não. preciso Não, vou me algumas retirar. horas por dia dedicada a isso, a esse tipo de leitura, aos meus ensaios. O que eu desejo agora para mim é mais dedicação, porque eu estou enxugando para ficar com uma coisa só, focada, né? Então, o livro já acabou, agora é um processo super gostoso, que é, né? Vai ficar assim, quando a gente vai lançar, tá legal a capa, isso é gostoso, já tá pronto. Então, agora eu vou ficar, eu construí isso. Então, para mim, eu cheguei aonde eu queria chegar no sentido de construção. Para agora, eu acho que eu vou começar. Sabe? Eu construí essa vida agora para chegar no momento em que eu estou me dedicando a uma coisa só. Sim. E com muita profundidade. E foi uma construção isso. Desde a época da minha mãe, a passagem, o luto com a pandemia, aí entrar numa nova profissão, aí o primeiro livro, como é ser escritora, aí continuando ainda, né, me investigando como ser humano, aprendendo, interagindo, escolhendo, voltando aos cursos onde a gente se conheceu, Sim. aí até me profissionalizar, né, tirar minha licença, então, e me organizar em todos os aspectos da minha vida, e tudo isso é uma construção. Então, agora eu estou muito feliz, mas é uma felicidade quieta, uma felicidade assim, cheguei, eu consegui. Mas cheguei para começar, é como se eu tivesse escalado uma montanha e o topo de uma montanha tem um começo, ditado, né? né, que é assim, né, o topo é o começo de uma outra e você continua escalando. Então, assim, eu fiz cheguei no topo dessa minha montanha,
agora eu sinto que agora eu vou começar, eu vou para uma outra. Não é? E aí a gente continua. Vai pra próxima montanha. A pessoa gosta, né? A pessoa gosta de subir montanha. Ela gosta de subir montanha. E vai subir. E não vai parar, ainda vai pra próxima. Aí tem outra. Não tem, você nunca. Mínimo... Você chega, respira, contempla e vai de novo. Isso aí. Mas tem um momento da contemplação. Isso é maravilhoso também. Que lindo. Essa parada, assim, essa contemplação comigo, o caminho que eu percorri, a contemplação, onde está o mundo, como eu estou no mundo nesse momento. E isso é muito gostoso, assim. Então, é isso. Agora eu cheguei. Então, o que eu quero me aprofundar em uma coisa só. Porque, meu Deus, como eu fazia coisas, um monte, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Era uma necessidade, eu tive essa necessidade de provar que eu era capaz e que eu conseguia construir uma vida independente. Isso para mim era muito importante. Né? É muito importante, mas era, assim, um instinto muito forte. E eu fiz. Né? Agora é relaxar e viver, né? Vivenciar isso tudo. É o que eu tô esse ano. Agora, começou já assim. Esse ano já começou dessa maneira muito especial, né? Tô aproveitando muito, tô vivendo perto da natureza e encontrei o meu grupo, encontrei o método que eu quero me aprofundar. Então, agora é mergulhar, né? Encontrei o meu oceano, agora é mergulhar, entrar, né? Surfar, nadar, mergulhar, ficar lá tomando sol, né? Curtir de todas as formas. E nada melhor do que o Rio de Janeiro para fazer isso, né? Tá sendo incrível mesmo, sim. Muito abençoada, graças a Deus. Que bom. Eu vou só fazer um intervalinho agora para ir no banheiro, daí a gente termina com as duas rapidinho, as últimas 2 de... Agora, Dani, a gente vai ter uma dinâmica que a gente chama aqui no podcast de reage ou reflete. Oh, meu Deus. Eu vou falar uma palavra e daí você pode reagir, né? Falar assim, por exemplo, teatro. Daí você falar, eu amo muito e só. Ou refletir, falar, não, teatro é minha vida, eu gosto, foi algo que me transformou. Então você tem essas 2 opções nesse quadro aqui do podcast. Você pode refletir ou reagir. Reagir é só falar uma palavra. Tá preparada? Sempre. Então vamos lá. Quando falar outra coisa, vamos lá. O palco. Minha casa. O luto. Humano. A tua intuição. Minha divindade. Ego artístico. Desnecessário. Amor de mãe. Infinito. Silêncio. Necessário. Fé. O sentido da vida. Autenticidade. Ser verdadeiro. Uau! Essa doeu. Mudança de país. Uma aventura. E voltar para casa. Um aconchego. A equipe tá chorando aqui, gente. Ó, o povo chorando, gente. Eu falo que essa mulher, ela faz isso com a gente. Não. Às vezes eu vou tomar um sorvete com ela. O sorvete tá derretendo. O sorvete tá derretendo. Eu já tô assim, com o sorvete. Eu já falo, gente, será que eu quero esse sorvete mesmo? Meu Deus, Dani. Não, Dani. Não faz assim, que isso. Não, olha, tu é incrível. É a companhia, é a sua energia, é a troca com você. Ninguém existe sozinho. É você aqui, são eles aqui. É quando a gente está com o outro, o que o outro traz, né, dentro, o que você traz e revela dentro de mim. Então, não fala só Dani, porque isso que está acontecendo com você. Não aconteceria sem você.
É muito linda. Mas é verdade. Obrigada pelo elogio, mas é a mais por verdade. Agora, Dani, a gente vai fazer um que é muito parecido, mas ele é sobre coisas, assim, que escolha suas, que a gente chama de bate-bola com time cruz. É direto, é bate-bola. Eu falo eu falo uma pergunta e você responde. É bem no instinto, assim. A primeira palavra... É mais ou menos o que eu fiz, né? Agora. Mas exatamente. É bem instintivo, eu vou perguntando e você vai respondendo. É bem rápido e a gente vai poder... O pessoal tá em casa conhecer um pouco dos seus gostos, das suas escolhas. Vamos lá, tá preparada? Então vamos. Tá bom, bora. Vamos lá. Um livro que te curou. Tudo é rio. Uma frase que você escreveu e não esquece. O amor é infinito. Um lugar onde você se sente inteira. Com a natureza. Uma lembrança de onde tudo começou. O sorriso da minha mãe. Algo que te move ou te levou pra longe. Que me move é o amor infinito. É a paixão pela vida. Que me leva pra longe, a dor. Uma dor que virou flor. A saudade. Um momento escuro, mas que te ensinou a enxergar melhor. O luto. Um filme que te marcou. Nossa, foram tantos. Mas marcou muito a minha infância, O Vento Levou. Nossa. Um diretor ou artista que te inspira. Diretor Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, meu grande mestre. E uma atriz que me inspira, Viola Davis. Incrível. Um livro seu que te representa mais. O meu? É. Eu Era um Lindo Iceberg. Uma mania de artista que você tem. Eu aperto essa pontinha do meu dedo para me acalmar. O que não pode faltar na sua bolsa? Hidratante para o meu lábio. Uma frase que te guia. Entrega. Um medo que virou fé. O desconhecido. Uau! Gente, essa é a Dani Florezani. Vocês viram? É isso, gente. Eu sei que vocês queriam mais. Vocês queriam, né? Ai, a equipe tá aqui, ó, chorando, todo mundo. Ai, Dani! Ó, viu o que ela faz com a gente, gente? É isso. Isso é Dani Florezani. Você que fez isso comigo. Eu que fiz. Não foi? Ela que fez isso comigo agora, gente. Gente, é uma entrega, né? Uma coisa... É isso que eu fico chocada, Dani. Eu vou ter que falar. Quando eu olho, assim, pra você, pra tua história... É uma entrega, você sim, é uma entrega, sabe? É uma entrega pelo outro, é uma entrega pro ser humano, porque a gente é um questionamento. É muito doido isso, porque a gente não faz isso na vida, normalmente, sabe? E você faz isso natural, assim, de forma natural. E eu fico assim, cara, eu queria tanto poder ser assim também. A gente é quem a gente é, né? Eu sei, mas... Tem sempre... Eu já escutei muitas vezes, mas por que você é tão profunda? A vida é tão simples. A vida é simples. Isso não quer dizer que eu não possa sentir da maneira que eu sinto. Eu não estou complicando, né? Mas já fui muito criticada por ser profunda, por atingir níveis profundos meus. Mas eu sou assim. Desde criança.
Não, Dani, Então, mas... assim, isso não quer dizer que a vida não seja simples, pelo contrário, né? Eu enxergo tanta simplicidade, tanta beleza em algo tão simples, né? Sim. Quer viver feliz é olhar borboleta. Gente, eu amo borboleta. Mas todo mundo deveria de ser assim, olhar, porque ver as coisas, porque na verdade o que fica são as coisas simples da vida, o que importa são as coisas Exatamente. simples São da as vida. conexões, né? Seja É. quais você estabelece com o quê. Por exemplo, eu valorizo muito a minha relação com o meu cachorro. Sim. Eu observo se a gente está se relacionando mais, se ele está se entregando mais, assim, Sim. se jogando mais na relação, confiando mais. Porque tudo é uma relação, né? A relação com o meio ambiente, a relação com as pessoas que você passa. Quantas vezes, durante a doença da minha mãe, tinha dias que eu estava tão triste, e o sorriso de alguém simplesmente transformava meu dia. Um gesto, eu nunca me esqueço, eu fazia aula de piano na época. A minha professora de piano, mãe de duas grandes amigas minhas, ela tem um gesto tão gentil que eu virei assim, eu entrei no carro e saí, comecei a me emocionar. Eu falei, aí, isso são... isso é Deus, eu vejo, agindo na minha vida em muitos sentidos. E não é através de experiências espirituais e místicas. Não tenho o tempo todo, mas é isso, traz um alívio, mas eu consegui enxergar isso, é um grande presente para mim, né? E o seu sorriso, Sim. a sua alegria em me receber, o seu convite, a interação, então assim, são as coisas que para mim valem, é o sentido da vida, né? Tô profunda de novo, para. Mas Chega, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Antes de finalizar esse podcast, Dani, eu queria agradecer a equipe da Reinvente, que nos recebe aqui também. Mesmo, Esse obrigada, pessoal, obrigada. Obrigada. Eles são incríveis, eles têm podcast, eles podem também cuidar das suas redes sociais, eles cuidam das nossas redes sociais melhor do que a gente cuida da vida. Então, entrem em contato com o pessoal da Reinvente, que eles são incríveis, vocês não vão se arrepender. E eu queria também agradecer imensamente a você, Dani, por ter vindo, aceitado esse convite, por ter colocado na sua agenda enquanto você tá aqui em São Paulo, porque eu sei que agora eu tenho que dividir ela com o Rio, mas logo, logo estou lá também, te incomodando, então a gente tá junto. Me alegrando, né? Tamo junto sempre, conta comigo, Dani, agora eu vou ficar muito feliz e eu vou te convidar de novo pra gente vir falar do teu terceiro livro e dos teus próximos projetos como atriz, porque depois que ela falou do Tapa, gente, que eu falei, gente, a gente nem falou de todas as tuas formações que você fez, que foram incríveis. Então a gente vai ter que gravar mais um, Dani. A gente vai ter que gravar mais um episódio pra falar de tudo isso e mais o seu terceiro livro. Sem profundidade. Não, com profundidade, por favor. Eu amo. Obrigada, Dani, obrigada mesmo. Mas objetivamente falando de trabalho. Não. Falar da espiritualidade, não tem como, né? Essa é você. E essa é você. Lugares. Não, foi incrível. Eu amei ter você aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também amou. E vai ser muito gratificante também para as outras pessoas também poderem te conhecer e se inspirar com a sua história. Porque a sua história é inspiradora. Saiba disso. Nos dias que você tiver sem vontade de levantar da cama, lembra disso. Meu Deus, eu preciso, porque tem gente precisando de mim. Que é isso que você representa. As pessoas precisam de Dani Florezani na vida. Ainda bem que eu tenho, gente. Agora, se virem vocês que estão em casa, sigam ela nas redes sociais. Não sei, Dani, se você quiser. Pode seguir a Dani nas redes sociais. Comprem os livros da Dani. Esse aqui, quando for lançado, e o Eu Era um Lindo Iceberg, que já tá na editorazinha. E também na Bienal do Rio. Mas muito obrigada, Dani. E um beijo pra você que tá em casa. Dani, se quiser deixar uma frase, um conselho pro pessoal que tá em casa pra gente finalizar esse podcast. Ai, meu Deus, conselho não, vai. Mas sejam felizes. A vida é curta. Vamos viver. Ai. É isso. E sim, minhas redes sociais todos são bem-vindos. É o meu nome mesmo. É aberto. Espero ver vocês lá.
Ah, é isso, vamos lá, gente. Sigam a Dani, sigam o canal, o TimeCast, meus perfis nas redes sociais. E um beijo e até a próxima. Beijo, Dani, sua linda. Isso, Te obrigada, amo, meu também te amor. amo.